Então vamos abordar nesse episódio o fraticínio da esquerda no impeachment da Dilma, que levou a direita a insurgir no cenário político para evitar o caos. Tá. Bem, vocês viram ontem, anteontem, não sei que dia que foi, acho que foi ontem, né? Eu mostrei o vídeo dizendo, né, por que o PSDB ficou chateado com a eleição da Dilma, né? A segunda reeleição, a reeleição da Dilma, e aí a Polícia Federal foi querer fazer auditoria lá para ver se descobrisse o que tinha na urna e constatou. É um processo inauditável. Ou seja, o PSDB tinha certeza que tinha ganho a eleição da Dilma no segundo turno. Aliás, no primeiro também, eles acham que ganharam. Mas no segundo eles tinham certeza, mas aí, sabe, não conseguiram provar através da auditoria que eles tentaram fazer nas urnas eletrônicas e acabou ficando assim. Então, o jeito foi partir para cima mesmo. Foi assim, vamos ter que tirar essa turma daí de outro jeito. O PSDB tem um braço na Polícia Federal, mas o PT tem um braço na Justiça Eleitoral. Então ficou esse imbróglio aí dessas duas esquerdas que eram predominantes, eram as duas maiores forças políticas do Brasil. E aí você vê do espectro de esquerda, né, que dominava o cenário político na época, até 2016, né, é o quê? 50% PT, 50% PSDB, o resto era coadjuvante, entendeu? O copiloto, vamos supor assim. E aí, então, tinha que tirar a Dilma. E aí, gente, um parênteses, sabe? A gente tem que levar muito a sério essa questão da vida pública, porque, olha, vamos colocar a gente, sabe? Você que é membro da CCI, e a gente está aqui para amadurecer e para pacificar o país, tá certo? Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou separado da mãe dos meus filhos, tá certo? Ah, por que, João? Porque você não gostava dela? Não, a gente se gostava, tinha um jeito de outro, mas a gente não conseguia conviver direito. Ah, por quê? Porque tinha algumas coisas que atrapalhavam, tá certo? Então, gente, se dentro de um relacionamento é difícil você estabelecer, entendeu? Um critério de harmonia, e aí não é só eu, né? Tem muitos exemplos, inclusive quem continua casado tem esses seus percalços. Então é difícil você construir um consenso até no relacionamento pessoal, né? E no relacionamento familiar também, né? Quantas vezes você defende uma tese aí entre os seus entes queridos aí e é derrubado? Ah, mas eu estava com a razão. Tá, e daí? Você não formou maioria, os seus parentes te detonaram, entendeu? Não, mas meus parentes estão tudo errado. Tá bom, é política. A política é assim para tudo. É política no relacionamento, é política na família, entendeu? É política no bairro, é política no escritório, é política na escola. A política é isso, gente, é a arte de relacionar. E aí, meu amigo, às vezes você está certo ou está errado, mas não interessa, entendeu? Estabeleceu uma maioria, a maioria é que manda. Então, aqui em São João del Rei, né, eu tive o desprazer de, na época, fazer um documentário, fazer uma cobertura sobre um processo de impeachment de um prefeito de São João del Rei. São João del Rei nunca teve um impeachment, dessa vez teve. E, infelizmente, o prefeito da época faleceu, né, e o vice-prefeito que assumiu a prefeitura faleceu primeiro. Então, sabe, o impeachment, um processo de impeachment, ele é muito traumático, sabe? Ele afeta não só o município, mas afeta também os seus titulares, aqueles protagonistas do processo do impeachment, porque é um gesto, porque a política é isso, gente, não interessa. Aí você fala assim, João, mas pouco sacanagem que fizeram com os patriotas, prenderam os patriotas lá, todos inocentes. Tá, são presos políticos. Não tem crime? Não. Mas são presos políticos. Por quê? Porque formou um conceito político que esses caras têm que ser presos, porque eles estavam querendo que os militares botassem os tanques na rua para provar que o Bolsonaro ganhou as eleições. Aí, então você está tendo aquela visão, né? Ah, os infiltrados
são não, sacana. Tá, mas os infiltrados estavam assim, ó, vocês estavam querendo que o canhão apontasse para a gente. Então a gente está fazendo um gesto político para apontar o canhão para vocês. Entendeu? Então, tudo é isso, tudo é política. E aí, meu amigo, a gente tem que trabalhar o quê? O entendimento. E o entendimento, primeiro tem que desarmar os espíritos, tá certo? Para a gente chegar num consenso. E buscar a razão. E para buscar a razão, ainda que você esteja com a razão, mas se você não tiver maioria, o processo político te atropela, cara. Te atropela. Então, o prefeito aqui foi cassado, entendeu? Aí assumiu o vice. Tá, o vice ficou governando. De repente, por uma necessidade política, a política mudou, entendeu? Na esfera acima de São João del Rei, e voltou com o prefeito anterior. Aí sai o vice-prefeito, assume o prefeito anterior. Aí fica ali governando mais um tempo, de repente, muda o cenário político. E aí o prefeito que estava cassado sai de novo, entra o vice-prefeito. E aí governa um tempão. Terminando o mandato, perto de terminar o mandato, muda o quadro político. Volta o prefeito de novo. Sai o vice-prefeito. E termina com o prefeito que tinha sido cassado. Então nós tivemos uma administração aqui de 4 anos, foram um mandato e 2 prefeitos. 2 prefeitos e um mandato. Porque o quadro político, o momento político muda. Aí você fala, pô, mas cassaram a Dilma. Hoje a Dilma é o quê? Ah, tá lá no negócio lá. Cara, prenderam o Lula, mas hoje o Lula tá o quê? O Lula é presidente. O momento político naquela época contribuiu para que ele fosse preso. O momento político atual contribuiu para que ele fosse presidente. Então a política é que manda tudo. E a gente não pode abrir mão desse processo de entender a política. Então a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, que já está no seu vídeo 134, tem essa missão. E olha, vocês podem estar certo. Para nós libertarmos esses patriotas que foram presos injustamente, mas politicamente foram presos, a gente tem que ter ação política. E aí o que tem que acontecer? Você tem que mudar o cenário político. Tá certo? Então, vamos avançar por aí. Então agora nós vamos entrar no momento do impeachment da Dilma. Vocês vão ver comigo aqui. Porque, presta atenção, o PSDB não aceitou o resultado das eleições. Vocês sabem disso, né? O PSDB... E tinha sua razão, né? A turma que acompanha a CCI sabe como é que funciona o processo eleitoral. Tá certo? E aí o PSDB foi para cima, não conseguiu provar. Aí falou, pô, vamos tirar essa turma agora na marra. Quem que ia tirar essa turma? Quem que ia pôr a cara? O PSDB, principal interessado. Entendeu? Então você tinha a parte de São Paulo, o PSDB de São Paulo, que tinha um braço na Polícia Federal que incrementava a Lava Jato para cima deles, e tinha o braço de Minas, que foi trabalhar em cima do impeachment. Tá certo? E quem que foi o relator do impeachment da Dilma? O senador Antônio Anastasia. Quem que era o senador Antônio Anastasia? O Antônio Anastasia era o copiloto do Aécio Neves aqui em Minas Gerais. Quando o Aécio Neves se lançou governador pela primeira vez, o vice era o Anastasia. Então, ele governou, fez um bom governo, saiu com uma boa aceitação, reeleito com o Anastasia. Já estava no seu segundo mandato, ele falou assim, bem, agora eu não vou sair para presidente, porque São Paulo está na frente. Estava disputando a presidência. Aí ele saiu para o Senado. Então, ele foi para o Senado, e o Anastasia, que era o vice dele, saiu candidato a prefeito. E na época, o Aécio ele tinha uma certa, assim, sabe, parceria com o PT em Minas, sabe? Ele fez aquela política da boa vizinhança, ó, eu te ajudo, você me ajuda, lá na frente quero ser presidente, vocês não vão me atrapalhar. Só que, meu amigo, virou as costas, ganhou bola nas costas, meu amigo. Aí a turma do PT ferrou ele. Então, tudo bem. Aí o Anastasia foi eleito governador. Como ele já tinha sido
do Aécio para Senado, então ele teve que assumir, que teve aquela coisa da descompatibilização, então já seria um segundo mandato de Anastasia. Aí o que a Anastasia faz? Ele sai para o Senado, entendeu? Nessa época que ele sai para o Senado, quer dizer, aqui em Minas Gerais, concorreu um candidato a governador, que era um cara que estava assim, sabe, quase que aposentado, já fora de linha. Porque o Aécio falou assim, não, deixa o PT ganhar lá em Minas, porque depois eu vou ganhar para presidente e tal, vou ter a parceria do PT. Entendeu? Em Minas. Essa é a minha intenção. Eu acho que ele pensou assim. Entendeu? E aí o Pimentel saiu né, o Fernando Pimentel saiu para o governo de Minas. E o Anastasia foi para o Senado. Entendeu? E aí o que acontece? O Pimentel ganha, o PT ganha o governo de Minas Gerais pela primeira vez. E o Aécio achava que ia ganhar a presidência, ganhou uma bola nas costas. Entendeu? Aí ele ficou para morrer, falou, pô, cara, sacanagem, né? Ainda abri a guarda para o pessoal lá em Minas. Tudo bem. Aí quem que foi ser o relator do impeachment da Dilma? O Anastasia. Falou assim, ó, meu copiloto, vai você lá, pega essa bomba. Por quê? Porque dá um desgaste muito grande, sabe? Você pegar uma relatoria de um impeachment. Aqui em Minas, aqui em São João del Rei, os dois que participaram do processo, tanto o prefeito como o vice, morreram, coitados, eles adoeceram, morreram de desgosto, porque é muito traumático, sabe? Porque a política é isso, ela atropela a lei, ela atropela a razão, vai pela maioria. E aí, meu amigo, é a vontade política que manda. Então, eu separei um trecho aqui do momento da SEI, Comissão Especial de Inquérito, do impeachment, não, Comissão Especial de Impeachment. E isso aconteceu no dia 4 de maio de 2016. Então, eu separei um trecho aqui que você vai ver direitinho o momento da hora do fratricídio, né? desse canibalismo de esquerda, né? Um comendo o outro, PSDB e PT, eles se pegando, tá certo? Isso é histórico. Vocês vão ver isso aqui, mas isso está aí registrado nos anais da história. Vamos acompanhar. Para ele começar a ler rápido isso aí, porque ninguém é menino aqui para achar que essa reunião ia se dar sem que tivesse questão de ordem, tivesse debate. Isso aqui é um parlamento. O que a senadora Gleice fez é legítimo. É legítimo. Por que tirar isso dela? Por que tirar isso da base do governo? Como é legítimo os outros requerer questão de ordem, contraditar, como fez o senador Castro? Porque, de fato, é uma questão difícil, uma questão dura. É impeachment, vai ter um relator agora. E o debate tem que se dar mesmo. Desculpe, eu acho que nós podemos ser mais breves nas nossas questões de ordem. Mas achar que... Aqui não tem escoteiro não, doutor. Achar que não ia acontecer nada não... Pelo contrário, senador. O que Vossa Excelência está dizendo está reforçando a minha forma de agir. É dar o direito de palavra aos senhores e senhoras senadores, porque são, como eu falei desde o início dessas reuniões, os personagens mais importantes da comissão especial são as senhoras e senhores senadores. Portanto, eu continuarei dando a voz, dando a palavra e tendo por eles o maior respeito. Pela ordem do senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Trata-se de questão de ordem, artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, fundamentada nos seguintes dispositivos legais: artigos 92 e 306 do Regimento do Senado Federal e artigo 38 da Lei 1079 de 50. Senhor presidente, o pedido de impeachment que ora essa comissão analisa está assentado em supostos desrespeitos à Lei Orçamentária Anual, que constituiria um crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Essa comissão tem a função de julgar com imparcialidade se há indícios de tais desrespeitos, considerando os seguintes fatos. Fato 1. O relator eleito por essa comissão, quando governador do Estado de Minas Gerais, incorreu em prática idêntica a que está sendo acusada a senhora presidenta da República no pedido de impeachment, qual seja, edição de decretos abrindo créditos suplementares ao orçamento, enquanto tramitava nas respectivas casas legislativas projetos de lei ampliando
os limitadores estabelecidos pelas respectivas leis orçamentárias para edição de tais decretos. Nesse sentido, deve observar-se que a Lei Orçamentária da União limita a abertura de crédito suplementar à obtenção da meta do resultado primário estabelecido para o respectivo exercício. Desse modo, a presidenta Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade por editar 6 decretos de crédito suplementar, enquanto tramitava no Congresso Nacional projeto de lei que modificava a meta do resultado primário. De forma similar, deve-se observar que as leis orçamentárias dos estados usualmente utilizam como limitador para abertura de crédito suplementar um percentual da despesa fixada no orçamento. Desse modo, a Lei Orçamentária do Estado de Minas Gerais para o ano de 2011, em seu texto original, estabelecido no seu artigo 7º, diz: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% da despesa fixada no artigo 1º. Ocorre que, em 29 de junho de 2011, o então governador do Estado de Minas enviou à Assembleia Legislativa daquele Estado projeto de lei número 2123/2011, que visava, no seu artigo 4º, modificar o artigo 7º da Lei Orçamentária para ampliar o limitador para a abertura de crédito suplementar de 10% para 18,5% da despesa fixada no orçamento. O referido projeto só foi transformado em lei em 20 de outubro de 2011. Nesse espaço de tempo, entre a apresentação do projeto para ampliar o limitador da abertura de crédito suplementar e a sua transformação em lei, o então governador Antônio Anastasia editou 55 decretos para abertura de crédito suplementar. Desse modo, a única diferença entre a acusação que pesa contra a presidenta Dilma e a prática adotada pelo então governador Antônio Anastasia é o número de decretos editados por cada um. Enquanto a presidenta editou 6, o então governador editou 55. Sem querer me estender, senhor presidente, não vou ler toda a questão de ordem. Coloco mais 2 questões aqui. O senador Anastasia, enquanto governador do Estado de Minas Gerais, não cumpriu a meta de resultado primário em nenhum ano. Nem em 2011, nem em 2012, nem em 2013, nem em 2014. Imagina se fosse a presidenta Dilma, que está sendo acusada aqui por alterar a meta de superávit primário. E por fim, senhor presidente, não cumpriu o que é estabelecido pela Constituição para educação e saúde. Todos os governadores são obrigados a investir 12% em saúde e 25% em educação. O governador Antônio Anastasia não cumpriu o que determina a Constituição e, mais ainda criou, com o Tribunal de Contas do Estado, um relator que tinha sido deputado pelo PSDB, um termo novo, termo de ajustamento de gestão. Um termo de ajustamento de gestão para burlar o que está na Constituição. O que uma transmissão ao vivo não faz, né? Em cima dessa... Senhor presidente, isso não é uma questão de ordem, senhor presidente. Vamos respeitar. Senhores vão nos respeitar aqui. Porque os senhores estão querendo tirar uma presidente da República por 6 decretos. Senador, e todos os governadores... Senador Lindbergh. Eu quero concluir. Senador Lindbergh. Você viu que um rapaz lá falou assim, o que uma transmissão ao vivo não faz, né? Faz um estrago, porque aí foi ao vivo, tá aí, ó, registrado. Entendeu? Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso, vocês estão vendo uma disputa. Entendeu? Que tinha que tirar a Dilma, tinha que ter um motivo, pegaram o motivo. E aí a defesa da Dilma fala, não, esse motivo que vocês estão pegando, todos fazem. Igual aqui em São João, aquela coisa toda, entendeu? É um motivo político. E aí, meu amigo, não interessa, pode estar certo ou não, ali tem maioria. A maioria vai passar o trator para cima deles. Entendeu? Vai vendo. A palavra de Vossa Excelência será assegurada. Eu quero mais uma vez lembrar aqui que isso aqui é uma comissão formada por senadores. Nós vivemos num país democrático, temos que respeitar. Quando a presidência der a palavra a um senador ou uma senadora, ele tem que ser respeitada.
Isso é o que o Brasil espera, isso é o que todos nós esperamos. Temos aqui somente pessoas maravilhosas, competentes, experientes e, portanto, perdemos mais esses minutos que muitas vezes dão a entender que são perdidos, mas não são. Isso é a construção do nosso trabalho, de nós todos aqui. A sociedade brasileira espera que nós construamos um trabalho baseado, sobretudo, no direito total e irreversível, o direito de defesa. O direito de defesa é absolutamente sagrado num sistema democrático e é isso que nós vamos fazer, defender com alma, com coração e com vontade e com disposição. Passo a palavra ao senador Lindbergh. Em seguida, darei a palavra a Vossa Excelência. Eu pedi pela ordem antes, presidente. Presidente, para concluir aqui, nós questionamos desde o primeiro momento a escolha do relator Antônio Anastasia. Nós dizíamos que, por ser do PSDB, não tem isenção. Nós tivemos aqui uma acusação partidarizada. A acusação foi feita por Miguel Reale Júnior, que é filiado ao PSDB, pela doutora Janaína, que recebeu R$45 mil para fazer o parecer do impeachment, e o relator, que é para ser o principal juiz, é do PSDB. Mas mais grave, ele não tem condições de ser relator, porque ele fez aqui os mesmos decretos e fez muito pior, porque não cumpriu a meta de resultado primário e não respeitou o que diz a Constituição em relação ao investimento de educação e saúde. Então é por isso que nós estamos fazendo questão de ordem. É muito cinismo dos senhores. Os senhores sabem, por decreto de crédito suplementar, nós não teríamos mais nenhum governador, nenhum prefeito desse país. Então nós queremos sim, senhor presidente, e vamos questionar até o final a presença de um senador do PSDB na relatoria. Então a gente quer aqui, com essa questão de ordem... Então, não adianta chorar. O rapaz ali do PT ficou chorando, entendeu? Tinha seus argumentos, mas ali, meu amigo, o que estava em jogo era uma questão política. E não tem nada que impeça que qualquer senador seja... Porque é político. Não é um julgamento técnico, não é um julgamento jurídico. É político. E a causa desse julgamento, entendeu? O pretexto... é a pedalada, mas a causa, o motivo, entendeu? Você sabe o que significa isso, né? Tá. Então o PSDB sabia que tinha isso, não sabia como é que isso operava, porque não tinha, na época ele não vamos denunciar porque a gente não sabe o que é, entendeu? O PT sabe o que é isso, entendeu? Mas o PSDB não sabia, então tinha que ter um motivo, vamos tirar por causa disso, mas... na verdade, era por causa disso. Aí o Anastasia estava assim, eu estou aqui, meu amigo, porque vocês tiraram o meu padrinho político, que é o senador Aécio Neves, que foi o candidato a presidente, que a gente tem aquela ideia que ele ganhou, entendeu? Mas que vocês, Então, nós estamos aqui para fazer um julgamento político. E aí a política é isso. Passou a maioria, passou o trator. Entendeu? Vai vendo. É importante. Um momentinho. É importante. O senador não pode agredir. Presidente. É importante que todos relembrem pela experiência. Tenha calma. Presidente, tem que retirar dos anais, das notas. Presidente, a palavra eu não sou cinismo. Cínico, É uma agressão à trabalho, produção. não sou deputado de Minas para estar julgando isso. Então eu acho que merecemos senhor presidente, respeito. vamos garantir a... E a discordância. O estava com a palavra, senhor presidente. Essa questão de ordem é Vamos manter o nível. Agredir não, senador Amorim. Agredir Um momentinho, não. senador Amorim. Me senti agredido. Agredir não. Então, eu também acreditei nesse governo. Vossa Excelência não está com a Não sou palavra. deputado estadual de Minas. Se houve omissão lá, paciência. E nós temos que cumprir a nossa missão, presidente. Se Vossa Excelência... Agredir não. Se Vossa Excelência ficou agredido... Com todo respeito, agredir não. Senador Lindbergh, Vossa Excelência já apresentou a questão de ordem. Sem agressão. O senador... contraditar, senhor O presidente. senador Cássio Cunha Lima pediu para contraditar. Quer ceder a palavra ao Ferraz
Para contraditar, 5 minutos, o senador Ferraz. Quero encerrar em 20 segundos, senhor presidente. Só quero encerrar. Porque foram... Só quero encerrar em... Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui. Repito, cinismo. Porque os governadores fizeram decretos complementares de todos os estados do país. Fez o governador geral. Falando, é muito isso que os senhores querem fazer aqui. Não, um momentinho, depois de Ferraz. Senhor presidente, eu Para só lembro... contraditar a questão de ordem do senador Lindbergh, o senador Ricardo Ferraz. Em seguida, vou dar a palavra ao relator. E depois, 2 questões de ordem, uma senador José Medeiros e o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente. E a senadora Vanessa Graziotin. Fui preterida, senhor presidente. Com a palavra... Senhor presidente, fui preterida? Não, Vossa Excelência está em terceiro lugar, desculpe. Obrigada. Com a palavra o senador Ricardo Ferraz para contraditar a questão de ordem do senador Lindbergh. Senhor presidente, lamentavelmente, todo esse teatro exercido pelo senador que me antecedeu, porque eu não vou dar ele o direito de se prevalecer do artigo 14, mas todo esse teatro patético se deve a 2 razões. A primeira delas é porque ele insiste em manter o seu discurso para a sua base política. Não estivesse em tempo real a televisão brasileira transmitindo os desdobramentos dessa reunião... 5 minutos para Vossa Excelência. Vossa Excelência foi condescendente com o senador que me antecedeu, eu peço a mesma simetria, presidente, por gentileza. Senão eu vou encerrar minha palavra e vou considerar censurado. Vossa Excelência tem 5 minutos, eu serei tão condescendente Muito obrigado. com Vossa Excelência como fui o senador Lindbergh. Eu agradeço a Vossa Excelência. Esse teatro todo, portanto, ele tem 2 razões. A primeira delas é que ele quer aparecer na televisão. Então ele está efetivamente fazendo um discurso para a sua escassa base. A segunda razão, além do teatro, é naturalmente uma fixação... Com essa fala. Senhor presidente, eu ouvi Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir, e vai ouvir quietinho, sentadinho aí. Vai ouvir sentadinho e quietinho aí. Então, senhor presidente, só tem respeito quem respeita. Então, senhor presidente. A reunião está suspensa por 2 minutos. Vai se caladinho. Vai caladinho. Então, o que a gente está vendo? Você está vendo isso, entendeu? Uma ação fraticida. Eles estão se pegando, PSDB com PT, né? Por quê? Porque a gente entendeu o processo eleitoral agora. E a gente quer pacificar o país, gente, entendeu? Então, você tem que desarmar os espíritos para ver isso, entendeu? Você tem que ver isso com esse olhar histórico. Olha, já passou, isso foi em 2016... né? Então, nós estamos olhando isso dentro de um olhar histórico, né? De estudo. Né? E nós vamos pacificar o país, nós vamos resolver essa parada. Por quê? Porque nós temos que mudar o entendimento político. Se a gente mudar o entendimento político, a gente, entendeu? Reverte essa situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, e aí cabe o quê? Cabe o entendimento. Entendeu? E a CCI está aqui para isso. Não está aqui para pôr fogo no parquinho, não está aqui para derrubar governo, não está aqui para botar militar na rua. A gente quer resolver esse problema, tá certo? Então, desarme o espírito, fique aberto. Vamos continuar acompanhando. Não dê a palavra para ninguém. Não dê a palavra para ninguém. Quem vai estar com a palavra é o senador Ricardo Ferraz. Vamos retomar os trabalhos com menos de 2 minutos. A outra questão... Porque a calma voltou ao plenário da comissão. Vossa Excelência será recompensado pelo tempo. Com a palavra, senador Ricardo Ferraz. Muito obrigado, senhor presidente. A outra questão... Agora, peço a Vossa Excelência que se atenha à questão de ordem. Perfeitamente, senhor presidente. A outra questão, senhor presidente, é que essa fixação dos senadores do PT
no senador Anastasia, ela não faz e não tem nenhum sentido, senhor presidente. É o avesso do avesso do avesso, senhor presidente. Todos nós sabemos que a Lei 1079, de 1950, que regula o processo de impeachment, define no seu artigo 36, e não apenas essa, a DPF também definiu com absoluta clareza, a DPF 378, que tem sim o senador Anastasia não apenas as condições morais, mas as condições políticas e as condições institucionais de ser o relator dessa comissão, senhor presidente. A Lei 1079, que consagra ser crime de responsabilidade, atentar contra a lei orçamentária, que é o que a presidente Dilma fez, mergulhar o nosso país no mais absoluto colapso econômico, com elevada consequência fiscal, atentar contra a probidade administrativa, por se valer da ferramenta da delinquência e da corrupção, se apropriando do patrimônio público, como se o patrimônio público fosse anexo do seu partido e dos seus aliados. Sabem muito bem, senhor presidente, que o artigo 36 define os casos de impedimento eventual. A resolução do Senado não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade do presidente da República ou dos ministros de Estado, o deputado ou senador que Vossa Excelência já decidiu sobre isso, senhor presidente. Já houve questões de ordem dessa natureza em outras sessões. E aí o senador emite a mesma questão de ordem, sabendo ele que no item A é suspeito ou cabe suspeição ao senador que tiver parentesco consanguíneo ou afim com o acusado em linha reta, em linha colateral, os irmãos cunhados enquanto durar o cunhado e os primos co-irmãos. Assim como no item B, que como testemunha do processo tiver deposto de ciência própria. Em nenhum desses casos, cabe qualquer tipo de afronta e afirmação à dignidade e à boa moral do senador Anastasia. Portanto, senhor presidente, é uma questão de ordem inválida, infundada e, na prática, senador Anastasia, essa fixação talvez seja pelo ciúme que tem de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ganhou as eleições do Estado de Minas Gerais e outros aqui que afrontam Vossa Excelência foram candidatos a governadores dos seus estados e não conseguiram vitória. Foram, inclusive, mal colocados. E, portanto, querem afrontar o nosso relator, com essa cantilena enfadonha que, na prática, o que querem é procrastinar, senhor presidente, é ganhar tempo. Portanto, eu acho que essa é uma questão de ordem que não merece ser acolhida por Vossa Excelência, à luz da Constituição Federal, à luz da Lei 1079 e à luz do nosso regimento interno. É como contradito essa ridícula questão de ordem que foi levantada pelo senador que me antecedeu. Eu darei a Vossa Excelência, mas no momento eu vou responder a questão de ordem do senador Lindbergh. O senador Lindbergh apresenta a questão de ordem que discute a condição do senador Antônio Anastasia em funcionar como relator desta comissão. Esclareço que a arguição de suspeição do relator já foi devidamente respondida, resposta esta que foi inclusive submetida ao plenário desta comissão, que corroborou a decisão da presidência, assim considerando que, primeiro, não há hipótese de suspeição prevista em lei que impeça o senador Antônio Anastasia de relatar a matéria. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, na ADF número 387, já analisou a questão e estabeleceu como aplicável à espécie o disposto no artigo 36 da Lei número 1079/50, que também não prevê a suspeição do relator neste caso. 3.
esta comissão soberanamente já decidiu em definitivo a questão de ordem, restando preclusa a matéria. Indefiro mais uma vez a questão de ordem, esta questão de ordem. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. Senhor presidente, Não é ainda para tratar. Eu pedi, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência, e pediria a atenção do nobre senador Lindenberg, que tem seus motivos e eu os respeito para apresentar aqui a sua questão de ordem. Mas eu pediria a Vossa Excelência a atenção muito singela. Vossa Excelência leu o artigo 7º da Lei Estadual de Minas Gerais, que é a Lei Orçamentária de 2011, e leu corretamente. Vou ler o caput. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares de orçamento até o limite de 18,5%, que foi mudado em outubro, era 10%, da despesa fixada no artigo 1º. Ponto. Primeira diferença que nós vamos discutir no relatório, em relação à lei federal. Não há aqui nenhuma vinculação com a meta. Não há previsão, não há. Mas Vossa Excelência esqueceu-se de ler o parágrafo único desse artigo, que está em todas as outras leis orçamentárias de nosso Estado. Não oneram o limite estabelecido no caput. Repito, não oneram o limite, ou seja, estão fora do 10%, fora do 18%. 1. As suplementações referentes a pessoal em cargos sociais. 2. As suplementações de recursos vinculados. 3. Suplementações de recursos diretamente arrecadados. 4. Suplementações de dotações de pagamento de pagamento de dívida pública. 5. Suplementações de dotações de recursos constitucionalmente vinculados. 6. Alteração da unidade de despesa e por aí vai. Ou seja, a lei estadual mineira, ao contrário da lei federal, autorizou, e isso é uma regra antiga do Estado, não é de meu governo, não é de meu antecessor, é da década de 80, permite que as alterações serão feitas fora do limite. O limite limita-se tão somente a determinados encargos. Então, o Estado tem mais flexibilidade. Se é certo ou se é errado essa flexibilidade, não sou eu que vou julgar. Mas, então, lamentavelmente, em relação à sua posição, não houve dúvida nenhuma quanto à correção desses percentuais. Com referência, se me permite também, aos encargos de... Eu estou respondendo, não. Vamos. Não. Senador Lindenberg, Vossa Excelência quer que eu continue? Muito obrigado. Vamos ouvir o site. O relator pode falar a qualquer momento da reunião. Ele está dando uma resposta, já foi respondida a questão de ordem e agora o relator está esclarecendo ao senador Lindenberg os assuntos e os pontos que foram abordados. E certamente, senador Lindenberg, amanhã, durante os debates, o tema voltará. Mas eu não quero que fique, nesse momento, sem pelo menos a minha palavra. Eu acho que é adequado e agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Basta abrir o site do Tribunal de Contas do Estado, que nós vemos lá os limites constitucionais de Minas Gerais em 2013, 2011, os anos todos, a aplicação correta colocada com a educação. Então, está no site do Tribunal. Basta abrir o site do Tribunal que você verifica isso. Esses números não são do site do Tribunal, que estão aqui, que eu posso passar ao senhor. A meta de superávit não tinha vinculação senador que tem na União. E amanhã nós debateremos a meta. Sua indagação. Senador Lindenberg. Senador, por gentileza. E, por fim, Vossa Excelência alega a questão do TAG, que nós vamos, eventualmente, caso for adequado, falar amanhã também. A decisão judicial declarando a legalidade e parecer do Ministério Público Federal também. Então, só quero antecipar isso e, no meu parecer, nós faremos também preliminares para demonstrar o que foi aqui alegado. Com muita serenidade e calma, quero fazer essas ponderações da Vossa Excelência. A partir do momento que nós trazemos para esta plenária o direito que nós temos... Peço a atenção de todos. A palavra está com a senadora Simone Tebet. O direito que nós temos da inviolabilidade das nossas palavras no plenário, nós estaremos aqui incorrendo num erro aí sim jurídico e inconstitucional, porque nós estamos em rede nacional,
fazendo acusações sérias em relação a terceiros que não são objeto desse processo e que não vão ter o prazo que a senhora presidente teve e está tendo de fazer a sua defesa. Então, eu quero aqui pedir a Vossa Excelência, como juiz maior desse processo e dessa comissão, que não permita mais nenhuma questão de ordem que venha atacar quem quer que seja membro dessa comissão, seja de um partido ou seja de outro, senhor presidente. Aqui nós somos um colegiado. O dia depois de amanhã nós vamos estar convivendo de forma harmônica, buscando uma solução para esse país. O que nós não podemos fazer disso aqui é uma santa inquisição, onde se garanta para uma das partes todos os direitos e para outro, como no caso do relator, e pode ser qualquer um a qualquer momento, a restrição do seu direito. Nós estamos aqui em rede nacional, nós temos hoje os meios eletrônicos e nós temos muita dificuldade nessa questão e tenho certeza que o relator de em 3 minutos fazer a sua defesa. Eu quero aqui, para encerrar, dizer que eu não sou deputado estadual de Minas Gerais, não sou cidadã de Minas Gerais e aqui eu quero devolver na mesma moeda. Quando me falaram que eu não tinha o direito de trazer elementos novos de 2013 e 2014 para esse processo, porque a senhora presidente da República não poderia ser responsabilizada por um mandato anterior, embora eu não concorde, é no exercício da função. Da mesma forma, o senador Anastasia não é mais governador. Existem várias formas de controle dos atos de um gestor. Um deles é o processo de impeachment enquanto está no exercício de um mandato de gestor executivo. O que poderia e pode acontecer se os senadores que apresentaram os fatos forem verdadeiros é ter o controle do Ministério Público Estadual, Federal, as ações, inclusive de qualquer cidadão. Então eu pediria a Vossa Excelência que não permita daqui para frente e retire das notas taquigráficas qualquer tipo de ataque pessoal a um colega, a não ser que se dê a ele o mesmo tempo de defesa que a senhora presidente da República está tendo nesse momento. E a gente está encerrando com a fala da Simone Tebet, porque a Simone Tebet é um exemplo prático, né, de que política é uma nuvem. Cada hora que você olha, ela está de um jeito. Você viu ela falando aí? Porque ela sentiu as dores de Dona Anastasia. E ela estava ali com as unhas cravadas na Dilma. Ela queria tirar a Dilma ali de tudo quanto é jeito. Entendeu? E era um processo administrativo que não tá. A Dilma foi para o impeachment, foi cassada, não cassaram os direitos políticos dela, depois ela disputou para o Senado. Tá bom, tá tudo aí de novo, né? Essa menina aí foi candidata a presidente, perdeu, né? Depois foi juntar com o Lula, criticou o Lula pra caramba, caçou a Dilma e agora está aí ministra do Lula. Então política é nuvem. Por isso que eu falo para você. Entendeu? Ah, mas os presos políticos do 8 de janeiro foi uma injustiça muito grande. Do ponto de vista legal, sim. Do ponto de vista jurídico, sim. O que está pegando? É o político. Então a gente tem que mudar a nuvem. A política tem que mexer para a gente salvar esse pessoal que está aí, né, respondendo o processo. Porque não são criminosos, sabemos disso, mas tem a questão política, né? E esse pega para capar aí que acabou, né, com esse fratricídio, esse canibalismo do PSDB, né, eles se pegando ali, isso que vocês viram aí, né? Você viram falando, isso passou em rede nacional, está ao vivo. Pomba, expôs o Anastasia. Por quê? Porque era uma questão política. Aí, tá claro, nós estamos caçando ela por questão política. Mas, na verdade, a motivação está ali. Ah, o que é isso, João? O que você está fazendo aí? Isso aqui parece meio obsceno, né? Mas não, isso aqui, para quem conhece a CCI, comenta aí embaixo o que significa um dedinho rodando, né? Então, a motivação política existiu e o técnico passou batido, né? Passa o rodo, é isso que eles fazem. A política é isso, e a gente tem que devolver a harmonia para o Brasil, estabelecendo a política. A Anastasia, por exemplo, voltou para disputar o governo de Minas. O Aécio falou assim, eu vou disputar para deputado porque eu sei que eu consigo botar meus votinhos lá e voltar para a política, entendeu? Porque senão, se tentar senador, tentasse governador, também era outra paulada, coitado. Então, até ele ressuscitar, mas onde é que está a Anastasia? Perdeu feio, né, aqui em Minas Gerais. Quem ganhou? O Zema. E ganhou no primeiro turno.
Então, quer dizer, isso é traumático, entendeu? Mas o Anastasia estava numa missão ali, ó. O padrinho político dele foi prejudicado nas eleições presidenciais, eu vou ali para o sacrifício, entendeu? E se expôs. Estava errado? Não, estava no papel dele, político. Ué, vou defender meu padrinho, né? Custou a carreira política dele? Custou. Onde ele está agora? Deve estar aí em algum tribunal de contas, arranjaram um cargo para ele. Mas, enfim, eu sou João Paulo, direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Minas é um estado de espírito. Por isso que eu falo para vocês. Viu como é que o alvo aí era Minas? E aí quem que entrou no lugar do Pachequinho para o Senado? Quer dizer, quem que entrou no lugar do Anastasia para o Senado? Pachequinho. Assim com os homens lá no STF, ó. Assim com os homens no TSE. Então, meu amigo, é a vontade política. Botaram um cara lá, ó, ele era deputado federal, aí foi eleito pelo DEM, né, que era um partido de direita, mas botou ele lá, meu amigo, e o cara foi lá pelo PSD, e a proposta dele é, né, segurar para a direita não avançar. E aí, meu amigo, nós vamos ter paciência, né? E salvar o Brasil, salvar a nação brasileira. E aí a maturidade política. E a gente precisa disso. Então, não deixe, você que está até aqui agora, você que começou com a gente, que já vem apoiando a Comissão Cidadã de Inquérito, está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 4 de novembro, eu acho que a gente já recebeu o nosso salarinho aí, né? Sobrou uma beiradinha, gente. Manda para a gente, porque esse é o mês decisivo para a gente fechar a Comissão Cidadã de Inquérito. Nós estamos acompanhando ainda, tem a CPI do Distrito Federal, né? Teve esse recesso aí, a turma está descansando, vai voltar agora. Então tem muita coisa acontecendo ainda, a gente não pode, né? Quem sabe, é isso aí que você está vendo, ó, política é nuvem, cada hora está de um jeito, daqui a pouco pode mudar tudo. Então, não percam as esperanças, tá certo? Eu estou aqui com vocês, não me abandone, que eu não abandono vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e cubram todos vocês com a bênção de Deus. Um abraço.